Bom dia, eu sou Roberta, coordenadora de Medicina e Segurança do Trabalho aqui da Valean, e hoje estou aqui junto com o nosso diretor, que é o que nos acompanha em todas essas alterações, mudança de legislação, atualização de documento, é um trabalho em conjunto com a Enilgo. E a gente vai Certo. estar trazendo um pouco para vocês da apresentação de como a Valean vai tratar essa mudança da NR1, que inicia a partir do dia 26 de maio de 2026. Perfeito, perfeito. Pessoal, bom dia. Roberto de Pessoa, sou Renildo, então a gente trabalha aqui em conjunto, né, para poder traçar a estratégia e definir como que a Valendo conduzirá esse tema, né? E a Roberta trouxe que nossos clientes, né, e muitos dos profissionais de segurança estão com algumas dúvidas. Então, a gente quer demonstrar realmente como a Valendo está tratando esse tema de psicossocial, principalmente de NRI, né? Então, a Roberta trouxe aí alguns questionamentos, algumas preocupações, principalmente dos nossos clientes. Então, a gente decidiu fazer esse vídeo para ser uma coisa informal, digamos assim, né? Para a gente demonstrar como nós vamos fazer e o porquê que nós vamos fazer. Isso eu acredito que vai dar mais clareza, vai dar maior clareza aí para vocês nessa dúvida que tem esse tema, que é um tema novo, né? O tema de psicossocial, não NRI. E a gente vai discorrer aqui esse bate-papo justamente com esse objetivo de poder sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Caso as dúvidas não sejam sanadas, a gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês e no futuro vocês podem, a gente vai deixar um formezinho, vocês vão trazer as perguntas de vocês e a gente faz a nova resposta, ou através de vídeo, ou respostas particulares aí para cada um, beleza? Vamos lá, Roberto, então? Bora. Pessoal, a ideia nossa é o quê? É a gente pegar primeiro a norma, né? Pegar um pouquinho do que a norma vem. Deixar claro primeiro, a NR1 ela não é uma norma nova, né? A Roberta pode até contextualizar aí para nós um pouquinho do NR1. O tema psicossocial, em teoria, é novo, apesar dele já estar sendo compreendido na NR33, NR35, especificamente falando sobre isso, né? Que são as atividades físicas, que a gente vai explorar um pouquinho, mas a Roberta pode contextualizar um pouquinho sobre a importância do NR1 e do psicossocial dessa diferença, tá bom? Pode ser? Pode. Bom, quando a gente fala da NR1, a gente tem recebido muitas dúvidas falando, é a nova NR1, a NR1 é nova, né? A sua publicação, a primeira publicação da NR1, ela foi em 1978, e aí durante todos esses anos ela veio passando por atualizações, e agora a última que foi em 2024, que altera o texto 1.5 da NR1. O que é o texto 1.5? É o gerenciamento de riscos. E dentro desse gerenciamento de riscos, ele vai falar quais são os riscos que devem ser avaliados: físicos, químicos, ergonômicos, incluindo psicossocial, biológicos e os de acidentes. Olha que coisa interessante, você já falou uma coisa importante. É a primeira dúvida. Incluído psicossocial. Gente, a norma é clara. A NR33, a NR35, a NR1 é clara. É fatores de risco psicossociais. Tem uma diferença. E Tá? tem um detalhe importante, tá, Rei? Que a norma a todo momento ressalta: relacionados ao trabalho. É uma informação Né? importantíssima. Importantíssima essa. E aí, dentro desse item 1.5 que está sendo atualizado pelo Ministério do Trabalho, ele tem um item que fala que a organização ele deve considerar essas condições de trabalho nos termos da NR17. Ou seja, o que é o fundamental que vai ser auditado? Análise econômica preliminar. Perfeito, perfeito. Esse é o ponto. Isso, pessoal. Então assim, a Roberta já contextualizou muito bem. A NR17 vai ser a base de onde vai ser monitorado, digamos assim, o risco psicossocial, tá? E essa norma, pessoal, ela é uma norma pública. Ela está disponível aí de forma pública. A gente até trouxe um pouquinho do caminho, é só você entrar lá no Gov, né? E buscar dentro do Ministério do Trabalho e Empresa as normas regulamentadoras vigentes. Então, aqui, ó, a primeira que trata sobre o risco psicossocial, a avaliação de fatores de risco psicossocial, é a NR1. Então, a NR1, eu vou até fechar aqui, que aí a gente vai abrindo mais facinho para ficar mais fácil. Ó, então, aqui na NR1 a gente clica, ela vai abrir a norma, tá? Aqui, se você rolar para baixo, vai estar a disposição dessa norma na íntegra e a partir, né, de 26 de maio de 26,
né, que vai estar entrando em vigência aqui. Mas olha que importante, esses itens aqui abaixo são totalmente importantes e diferenciais quando se trata do risco de fator psicossocial, tá? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, um guia de informações sobre os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Isso é muito importante. O que é relacionado ao trabalho, gente? É que tenha nexo causal, digamos assim. Tá relacionado ao tipo de atividade, ao segmento que você está fazendo as atividades lá dentro da empresa, ao segmento de atuação da empresa, tá? Então a gente vai abrir esse guiazinho aqui, que é muito importante, né? Aqui tem aqui alguns exemplos, a gente vai explorar bastante, né? E também tem aqui abaixo o manual de interpretação do capítulo 1.5, foi o que a Roberta comentou, que é a principal mudança relacionada ao gerenciamento de risco ocupacional, né? Também relacionada aos fatores de risco psicossociais, ok? Também nós vamos usar ele aqui como base, tá? E aqui nós vamos ter disponível o guia e o nosso manual, perfeito? Aqui o que é, pessoal? É um direcionamento que o governo dá, ele não é fechado, né? Eu uso um termo muito legal que eles usaram lá. Exemplificativo. Isso, né? é exemplificativo, é um exemplo, tá? Não quer dizer que tem que ser seguido a lista. E ele fala que ele não é Exaustivo. essa é a palavra. São dois termos bem interessantes, né? Que ele traz exemplos, porém a gente não se limita, né? Não é exaustivo. Perfeito. E é isso. Então, pessoal, o que é a nossa ideia? Nossa ideia aqui é abrir o nosso documento, tá? Que é o modelo que a gente utiliza do nosso PGR. A gente vai mostrar para vocês quais foram as principais mudanças e como a Avaliar trata a questão da avaliação de risco psicossocial. Já era um tema que a gente discutia e levantava, principalmente quando fazia aprofundada análise econômica do trabalho, tá? Porém, a nomenclatura ela foi adaptada para as questões dos fatores de risco psicossocial dentro do NR-Test, dentro da avaliação dos riscos ergonômicos, no qual onde a gente vai monitorar e fazer a avaliação qualitativa e quantitativa dos fatores de risco psicossocial. Beleza? Roberta, você quer ir passando pelos temas aí? Por favor? Vamos. Então, esse aqui é o modelo do nosso documento, tá? Do PGR. Essa é a base do nosso PGR, né? Que todos os nossos clientes recebem. Então, um primeiro ponto que é muito importante observar, neste momento, os documentos, todos os documentos, é importante, né, Rei, falar isso, todos os nossos clientes terão seus documentos atualizados e entregues até o dia 25/5/2026, tá? Então, a gente montou uma frente de trabalho, priorizando casos mais críticos. Quando necessário, será feita visita. Quando não necessário, a pessoa só vai receber este documento. Então, um ponto importante é o descritivo da revisão. Por que esse documento está sendo atualizado? Então, é a atualização do texto introdutório, que é todo o nosso texto base, da onde vêm as informações desse documento, que é obrigatório também pela NR1. Conforme a nova redação, e o guia de informações do risco psicossocial e também a alteração, a gente vai falar um pouquinho sobre a alteração do plano de ação. Perfeito. A Roberta comentou o seguinte, tem empresas que já são nossos clientes, a gente vai precisar fazer visita, outras não, tá? Por que isso, tá, pessoal? Porque, de novo, nós já fazíamos a avaliação do psicossocial. A avaliação de fatores psicossociais, ela já é feita, já está dentro do nosso corpo de avaliação qualitativa, porém, tem-se nomenclaturas diferentes. Tá? Então, de novo, a gente vai exemplificar aqui para vocês, mas é só para deixar claro essa pontuação. Tem algum item que não está claro 100% para a gente vai voltar na empresa, mas o que a gente já tem de histórico, a gente já tem de acompanhamento, a gente tem hoje informações suficientes para poder fazer a atualização do documento sem gerar nenhum impacto, ok? Então, primeira mudança, primeiro item que vai estar esse aqui, ó, a avaliação, principalmente para os documentos já existentes. Para os novos, a gente já vai incluir isso aí, esse novo modelo. Ok? Já estamos fazendo, inclusive, né, Roberto? Os clientes chegaram agora, ele já vai receber modelo novo, não vai precisar da atualização. Perfeito. Tá? Nós colocamos aqui alguns comentários para a gente aprofundar, tá, o tema com vocês. Quando a gente fala da definição dos riscos ambientais e os conceitos, né, a gente sempre ouve muito falar do conceito dos físicos, ruído, vibração, calor, é um pouco mais claro, né? É mais físico, né? Você consegue quantificar. E outra, está há muito tempo no nosso meio, né? Então é muito mais fácil a gente falar sobre isso, né? Um agente químico, a gente fala que um agente químico é muito mais já está absorvido pela área, para quem é da área de segurança do trabalho, quando a gente fala do risco físico, químico e biológico, automaticamente a gente já consegue associar
Quais são esses fatores? A gente está falando de ruído, de temperatura, de calor, de substância química, de poeira, enfim. Tá palpável para nós, digamos assim, porque desde 78 a gente já vem falando um pouquinho dessa questão, né? Como é um termo novo, a avaliação psicossocial, de novo, a gente inclui ele dentro da avaliação econômica, que é um direcionamento tanto do guia, quanto do manual, quanto da própria NR17 e da NR1, tá? Então, legal. Então, o primeiro item que mudou foi esse texto aqui, falando sobre a inclusão dos fatores de risco psicossociais, tá? Uma outra coisa que é importante falar, né, a gente fala do fator da ergonomia, né, disso estar dentro da ergonomia, e isso não está na ergonomia agora, porque a ANR17 não passou por uma atualização agora. A ANR17 ela foi publicada também em 1978 e ela veio trazer o risco psicofisiológico somente em 1990. Perfeito. Eu vou até abrir aqui a NR17, que você falou um ponto importante, ó. Quando a gente fala aqui, né, eu vou abrir a NR17 e aquela linha E, que eu acho que fala bastante aqui. Deixa eu olhar aqui que eu já tenho ele, é o 17.3.8. Então vamos lá. A avaliação, desculpa, errei aí embaixo, é o 17.4. O item 17.4, ele vai trazer o Aqui, quê? perfeito. A Aqui, ó. organização do trabalho. Então, assim, ó, a NR17 ela já falava sobre os aspectos cognitivos. Quando fala de cognição, de cognitivo, está relacionado com a influência psicossocial, tá? Então, o que está relacionado ao trabalho influencia no desenvolvimento da tarefa de forma psicossociológica, tem um nome que eu esqueci, fisiológica, que eu esqueci o nome, mas aqui a gente já abordava esse tema dentro da NR17, então a gente vai continuar, né, falando assim como o manual, quando ele fala pra gente, ó, que é o exemplo do guia. O guia, ele traz alguns fatores aqui como exemplos, tá, pessoal? A gente vai abordar, explorar todos esses itens, mas só para mostrar para vocês a relação. Quando a gente fala, ó, a listagem dos riscos psicossociais relacionados, aqui está um exemplo, tá? E aqui, quando você vem no manual, ele está aqui, ó, dentro do item ergonômico, incluindo fatores de risco psicossocial. Então, ele já está direcionando a gente que deve ser relacionado de o que aquele segmento, o que aquela atividade pode trazer de questões psicossociais para o trabalhador. E isso é muito importante ser falado, né, diversas vezes, a gente ressaltar esse tema, por quê? Porque muitos profissionais da área estão separando o psicossocial do ergonômico, né? E isso não é bacana. Ele está dentro do ergonômico Perfeito. E olha que interessante, eu até coloquei uma consultinha aqui, ó. Como fazer a gestão dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho? Aqui, ó. De acordo com a NR17, a gestão da ergonomia é obrigatória para as organizações em situações de trabalho, com o objetivo de adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o conforto. A gestão de ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, deve ser realizada pela utilização dos métodos previstos na NR17. Então, através da AEP, que é a análise preliminar, ergonômica preliminar, que é a fase de avaliação qualitativa, é onde o profissional vai lá e entende toda a estrutura, entende como que é o segmento daquele trabalho, como que são o desenvolvimento operacional daquelas pessoas, daqueles trabalhadores. Então, aqui que a gente vai fazer a avaliação do que a pessoa desempenha no trabalho pode influenciar, né, o que a gente chama do GHE, né, no que as pessoas executando o trabalho pode influenciar nas características fisiológicas das pessoas e também nas cognitivas. Legal? Então, de novo, só trazendo por que a gente está tratando o psicossocial dentro da NR17. Nós estamos aqui sendo direcionados, né, pelo guia, pelo manual, assim como já tinha definido na NR17 anteriormente. Beleza? Continuando aqui, então, no documento. Então, conforme a gente acabou de mencionar, né, então a gente está trazendo aqui, quando a gente fala do desenvolvimento do gerenciamento de risco, tem uma coisa que é importante falar, tá? O que o auditor fiscal deixa claro em diversos webinars que eu fiz, participei, enfim, dúvidas que eu consegui tirar com ele, o que vai ser mais focal na auditoria fiscal do trabalho? O gerenciamento dos riscos ocupacionais e o plano de ação. Então, aqui a gente traz o que é o gerenciamento de risco, né? Qual é o objetivo dele e a junção, né? A referência do gerenciamento de risco com a NR17, porque a novidade foi
colocar de maneira explícita no nosso gerenciamento de risco que tem que contar o psicossocial. Perfeito. Essa foi a nossa principal mudança, pessoal. Deixar específico, exemplificado e deixar descrito essa relação psicossocial, porque a gente já fazia isso antes, tá? É bom, é importante você falar quais são os treinamentos que você está fazendo, os webinars, com quem que você está tendo esse contato, até para a gente poder Ah, estruturar aqui, né? Bom falar com eu o pessoal. participei bastante webinar aí, principais, né, profissionais da nossa área, né, os de mais nome, que trouxeram o Mauro Miller, que é o principal, que é o coordenador da alteração da NR1, onde ele explicou o que vai ser auditado, os objetivos e qual é a principal mudança, porque colocou-se uma expectativa que ia surgir uma ferramenta para avaliar psicossocial. A ferramenta ela vai vir se a empresa, se for constatado numa análise preliminar, que existe o risco, aí sim vai orientar, trazer uma ferramenta validada, não é qualquer ferramenta. A ferramenta tem que ser junto ao recurso humano. Então, ele traz muito essa questão. E o que ele vai vistoriar? Então, ele deixa claro que o foco é gerenciamento de risco e plano de ação. Perfeito. A Roberta ela participa de muitos eventos e um dos coordenadores desse evento vai ser quem vai coordenar as fiscalizações, né? Vamos dizer assim, as auditorias das empresas. Então, o passo a passo do que ele vai olhar, ou do que ele vai olhar, ele já deixou claro aí nesses eventos que você está participando, né, Roberto? Exato. Então, essa adaptação que a Valéria está fazendo está muito em alinhamento com o que tem de expectativa durante as auditorias, durante as vistorias do trabalho, tá? Então, por isso que ela coordena aqui essa mudança e a gente faz essa troca aqui de experiências para a gente definir esse padrão que vai ser passado para vocês, ok? Perfeito. Daqui a pouco a gente vai exemplificar e entrar a fundo, né, de cada item. Então nós já vamos direto aqui. Aí, Rei, volta um pouquinho. Eu acho Claro. importante a gente falar desse item Nossa, aqui, que claro. assim, quando a gente fala de reconhecimento preliminar de risco, é importante falar que nós não estamos falando só de ergonomia, que focou-se de uma maneira na ergonomia, mas não, a gente tem que lembrar que quando eu falo de gerenciamento de risco, eu estou falando de risco físico, químico, biológico, ergonômico, inclusive psicossocial e os de acidente. E tem dois itens importantes que já era previsto antes mesmo da NR1 ter definido essa questão do psicossocial, que é a NR33 e a NR35. Os exames, pessoal, para quem faz trabalho em altura e trabalho em espaço confinado, já pediam avaliação dos fatores psicossociais. Isso era lei, isso é norma. Né? Então, de novo, lá já estava claro que necessita. Tanto que quando a gente for exemplificar aqui quais são os nossos critérios, o trabalho crítico de altura ou espaço confinado automaticamente já caracteriza a exposição, a avaliação de fatores psicossociais. Por quê? Porque já é lei. E, de novo, vamos mostrar aqui, ó, quando a gente entra aqui nas NRs, se eu for vir aqui, ó, vou pegar um aqui rapidinho, tá? A 33. 33, que está mais fácil para nós. Quando a gente pega aqui... Não, é importante mostrar, Rê, que a última revisão dela foi em 2022. Então, para mostrar para vocês que não é novo. Como está sendo vendido, né? Isso já era antes, tá? Definido, Isso tá? tá aí, ó. A aptidão para espaço confinado deve ser consignado conforme o PCMSO, mas tem lá. Aqui, ó. Os trabalhadores designados para atividades em espaço confinado, é a mesma coisa para trabalhar na altura, ó, devem ser avaliados quanto à aptidão física e mental, considerando, olha aqui, ó, os fatores de risco psicossocial. Isso aqui não foi em 2022 que revisionou, isso já é antigo, então no ASA já tem essa avaliação, né? Então já são itens que já deixam claro e específico que necessitam ter avaliação psicossocial, tá? Avaliação de risco psicossocial. Então, muito bem o ponto que a Roberta traz, né? Ela não está um item específico na ergonomia. Também dentro das atividades críticas que são riscos de acidentes, né? Risco colocado aqui no nosso agente acidentes. Por que eu trouxe essa observação? Porque um dos itens que é dúvida, tanto para o pessoal que percebe que empresários, contabilidades que participam desses webinars, quanto o pessoal da nossa área, profissionais da nossa área, qual que é a dúvida? Eu preciso ter um documento à parte para análise preliminar de risco ergonômico? Não, ela já está aqui e agora a gente vai mostrar. Então, esse primeiro item nosso, que é a antecipação, essa é a análise preliminar, é identificar esse risco está neste ambiente. Então, num primeiro momento, de forma qualitativa, a gente vai mostrar esses riscos. Então, os físicos... o nosso documento ele já abrange todos. Agente físico, químico, biológico, ergonômico, incluindo fatores de risco psicossocial e risco de acidente.
tá? E um dos webinars ele fala sobre isso também, que pode estar, não precisa ter um documento à parte, pode estar dentro do nosso GRO, Perfeito. que a E gente vai mostrar. como que funciona essa fase aqui, pessoal? Como a gente vem aqui, a gente identifica, que é a fase de identificação. Tem ou não tem? Aqui eu não estou falando quanto, se é muito, se é pouco, não. Tem ou não tem através né, da nossa expertise, né, na área de segurança do trabalho, através da avaliação lá no ambiente de trabalho. Então aqui a gente fala, tem ou não tem? Então aqui nós estamos falando dos agentes físicos, dos agentes químicos, e aqui a gente tem um conceito, né, do que a gente considera esses fatores, coloca aqui, esses critérios, perdão, agente biológico, e aqui está, acho que a grande mudança aí, né? Que são os aspectos ergonômicos, onde já estava incluso, né, as nossas avaliações psicossociais, porém com outra nomenclatura. Então, aqui a gente traz, né, o que são os agentes ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, né? Então, exemplos, né, que a gente tem, que já é bem comum, é usado mais frequência, né? O esforço físico, o levantamento, que são riscos biomecânicos, que a gente vai ver muito em logística, vai ver muito em situações que o pessoal que faz transporte de carga, postura inadequada, aquele pessoal que está lá no escritório o dia todo, setores administrativos. E aí a gente entra com os fatores de risco psicossocial. O que foi importante para nós, tá? Trazer uma relação do que a gente já trabalha na Valean com o que está no guia, né? O que foi exemplificado no guia. Então, um exemplo que a gente pode trazer aí é o Olha, nosso... olha que interessante. Se a gente colocar aqui o que a gente já colocou como avaliação psicossocial, o que nós fizemos? Nós fizemos uma equiparação, tá? Uma equalização do que está descrito no guia e do manual e o que a Avalian já utiliza, porém com outras nomenclaturas. E aí aqui nesse texto a gente contextualiza aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro item que a gente colocava, trabalho realizado sem pausas pré-definidas para descanso. No guia, nós colocamos sendo referenciado no guia do Ministério do Trabalho como baixo controle no trabalho e falta de autonomia. Ou seja, quando a gente identificar aqui no guia, quando a gente identificar, né, esse fator de risco aqui, ó, esse critério, a gente está falando, ó, gente, quando eu falar que tem um trabalho realizado sem pausas pré-definidas para descanso, logo leia-se que nós estamos falando que nós temos aqui, ó, baixo controle no trabalho e falta de autonomia, que é o que está descrito como uma das referências aqui no guia, tá? Nos exemplos, na lista exemplificativa. Então, gente, quer dizer que 100% disso aqui tem que estar no nosso GRO, no nosso avaliação econômica? Não, não necessariamente. Eu acho que agora cabe a gente falar um ponto que eu chamo de extrema importância, que é falar sobre o assédio, né? Perfeito. A NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, ela fala sobre a questão do assédio lá, mas como um ponto de divulgação, um ponto de ser o que se requer, que é uma forma de sigilosa, né, de você receber Comunicar. de comunicação, caso esteja ocorrendo o assédio de qualquer natureza. Assédio de qualquer natureza, eu acho muito grave isso. Por quê? Eu tenho duas questões. O assédio moral, que ok, a gente vai direcionar ao departamento pessoal, ao responsável da empresa, ao jurídico, e ele vai ter uma tratativa sobre isso. Mas quando eu falo de assédio sexual, eu fico muito preocupada, porque não é um risco, é um crime. Isso está previsto no Código Penal, na Lei Maria da Penha, enfim, em outra legislação que não cabe a nós no trabalho. Roberta, aconteceu um assédio sexual dentro da minha empresa. Nós não vamos resolver isso através do gerenciamento de risco. Nós vamos direcionar isso ao jurídico. Perfeito. E assim, pessoal, entra num assunto que é muito importante. O que acontece? Muito tem se falado, nós vamos ter que pegar toda essa lista e colocar no nosso gerenciamento de risco operacional, nosso PGR. Não necessariamente. O próprio auditor, ele comentou, gente, essa lista é uma exemplificação e ela não é exaustiva. Ou seja, você pode definir os critérios para poder fazer, né, toda a avaliação dos fatores de risco psicossocial. Então, acho que aqui está a grande diferença, pessoal. Nós, na área de segurança do trabalho, nós vamos buscar o que está relacionado ao desempenho de trabalho das pessoas, né? E a gente vai colocar no que a gente chama de GHE, é o Grupo Homogêneo de Exposição. Então, são aquele conjunto de pessoas que estão desempenhando a atividade e ele está exposto no mesmo risco.
tá? Tanto físico, químico, biológico, de acidentes ergonômicos, incluindo patologia social, tá? Então, tem muita coisa que a gente vai fazer uma separação entre aspas, que dentro dessa lista aí, tem coisa que está relacionada específica ao trabalho, mas tem coisa que é legislação, tem coisas que é o recurso humano, né? A pessoa, não vou colocar aqui a pessoa de recursos humanos, não vou falar que é o RH. Tem muita empresa que fala, pô, mas eu não tenho RH. Pô, legal, mas tem coisa que é legislação, pesquisa de clima, isso é até importante para as empresas entenderem como que estão sendo os seus funcionários. Se ele tem programa de recompensa, de novo, isso aí está apontado ao departamento de recursos humanos. Não estou querendo dizer que a empresa precisa ter uma RH, ele pode contratar uma assessoria, ele pode contratar alguém para poder direcionar e conduzir esses sistemas dentro da empresa. Não necessariamente ele vai estar previsto aqui no meu PGR, tá? Uma coisa que eu acho importante a gente falar, já que nós estamos falando das entregas e as mudanças dos nossos documentos, né? A Valean, ela tem uma característica muito bacana no mercado, que é o quê? Identifiquei um risco, eu já documento? Não. Identificou alguma questão que a gente viu que não está de acordo, antes de eu documentar num PGR, a gente vai agenda uma reunião com a empresa. Vou dar um exemplo do próprio ruído. Vamos pegar um exemplo que já existe. O ruído de 85, a gente já vai documentar, mas a gente vai primeiro falar com essa empresa. Empresa, você tem que ter uma ação assim. Qual é o prazo para a sua ação? A gente consegue ter uma ação rápida? Não consegue? É a mesma coisa para o psicossocial. A gente não vai... aqui tem tal risco... E aí coloque... Não, a gente vai conversar com a empresa. Empresa, qual é o prazo que você consegue organizar isso daqui para que a gente ande com o nosso gerenciamento, né, sem ter que entrar, às vezes, um ponto crítico que pode deixar a empresa juridicamente descoberta. Perfeito. Olha que coisa interessante. O assédio de qualquer natureza no trabalho, isso aí, legislação, crimes, então a gente não coloca isso no nosso documento, tá? Mas quer dizer que eu vou deixar de gerenciar isso dentro da minha empresa? Não, você precisa gerenciar. Você tem que ter canais de comunicação, você tem que ter código de conduta, que é importante, né, para você deixar claro para os colaboradores qual que é a expectativa da empresa, né, referente a esse tema, até para atender NR5, também para atender legislações, né, jurídicas, digamos assim, tá? A própria CLT, né? Perfeito, a própria CLT. Então, de novo, gente, vai estar isso aqui dentro do PGR? Não. Mas você precisa atender? Sim. Dentro da estrutura organizacional que você tem. Porque isso não é de GHI. Isso é particular, isso é pontual para todos os colaboradores. Tá? Um exemplo que é bacana, Rê, eu gosto muito de trazer, é o exemplo do eventos violentos ou traumáticos, aqui, né? Olha que interessante esse evento. A gente tem isso relacionado no nosso documento com outro risco, que é a demanda de emoções. Aí, o que acontece? O que o pessoal entende? Que eu vi muito exemplo aí. Mas pode ter briga em qualquer ambiente de trabalho. Gente, pode ter briga dentro da casa da gente. Né? Então, quando eu falo de evento violento ou traumático, eu vou trazer 2 exemplos. Primeiro, vamos pensar um motorista de ônibus, onde o fator estressor é inerente ao trabalho dele. Por quê? Porque o fluxo de pessoas, ele depende do trânsito para chegar no outro horário. Então, é inerente o psicossocial ao motorista de ônibus. Quando eu falo de um guarda de trânsito, que ele fica à mercê da demanda, da demanda emocional de outra pessoa, onde ele pode ser agredido, ele pode ser atropelado, tanto que ele entrou para a NR16 e é uma atividade periculosa quando a gente fala de agente de trânsito. Perfeito. Então, tem que ter essa conexão. Conexão com o trabalho. Com o segmento, tem que ser relacionado ao trabalho. Perfeito o seu exemplo. Então, se a gente falar da assédio de qualquer natureza, definimos lá a gestão de mudanças organizacionais. Gente, como que a gente toda mudança ela tem que ser gerenciada, tá? Como que a gente visualiza isso? Vai ser através de como é feita essa mudança dentro da empresa, se tem alguma coisa relacionada ao trabalho, se tem alguma coisa relacionada ao cunho operacional ou de manutenção. Baixa clareza de papel ou função. Gente, de novo, por isso que qual que é a expectativa que a empresa necessita daquele colaborador? Qual que é a expectativa dela? Qual que é o documento que eu gerencio isso? Eu, por exemplo, a ordem de serviço. A ordem de serviço vai falar qual que é a descrição do trabalho dele. Tá claro para ele? Não tá? Pessoa assinou a ordem de serviço, um exemplo, né? Que já é inerente ao trabalho. Um outro ponto que é importante, gente, trazer dessa questão também, quando a gente fala da gestão, é a medicina. Perfeito. A medicina também vai trazer um fator, como é que fala da gente relacionar um critério, porque é uma estatística. Eu estou lá com uma determinada empresa, que tem 20 funcionários, eu estou com metade do funcionário apresentando um CID. A gente vai direcionar isso ao médico coordenador
para que ele faça uma análise e ele vai identificar se existe ou não algum fator ali que nós da segurança, tá, em equipe multidisciplinar, iremos Perfeito. tomar uma ação sobre. E olha que interessante, é justamente isso que diz na NR17. Quando eu falo aqui, ó, da AET e AEP, vamos lá, deixa eu só colocar aqui, avaliação ergonômica preliminar, tá aqui, ó. Avaliação ergonômica preliminar pode ser realizada por meio de abordagem, né? Aqui tá falando, ó, quando que eu devo fazer uma análise ergonômica do trabalho, onde que eu devo aprofundar nesse tema, inclusive fatores de risco e risco psicossocial. A Roberta colocou, ó, sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores nos programas de médico ocupacional, que é a PCMSO, né? Indicada pelo médico, digamos assim. É a tradução do que a Roberta está combinando aqui agora, né? Então a gente vai fazer esse monitoramento, a gente pega esse histórico, se está relacionado ao trabalho, né? Que a gente chama de nexo causal, caso positivo, a gente direciona uma avaliação mais aprofundada. Então a AEP, ela faz essa avaliação, que é a análise econômica preliminar. É necessário, a própria norma já fala, ó, a avaliação ergonômica preliminar deve ser registrada pela organização, a organização deve realizar a análise ergonômica do trabalho, que é onde que tem um profissional dedicado, específico, que vai lá fazer uma avaliação aprofundada daquele tema. Então, toda empresa precisa fazer a avaliação ergonômica do trabalho? Não, não precisa. A AEP, sim, que é a avaliação ergonômica preliminar, para você avaliar isso todo, identificada através da metodologia que a gente usa de probabilidade versus celeridade, que vai dar uma classificação de risco, se ele é risco médio ou alto, opa, se ele tem essa necessidade de avaliação aprofundada, aí a gente direciona no plano de ação a necessidade de fazer uma avaliação ergonômica do trabalho, ok? Um exemplo, né, Rei, para ficar um pouco mais claro e que é mais vivido. Fomos numa determinada empresa e percebeu que o mobiliário não estava adequado para a situação do trabalho, né? Não tem um suporte no notebook, não está aquela condição que a gente sabe que é básica para ter um trabalho quando a gente fala de biomecânica. Os nossos técnicos, eles são orientados a fazer uma análise, eles são treinados a fazer uma análise preliminar desses riscos. Ele percebeu que está além do conhecimento dele, ele vai chegar para a empresa e avisar: a empresa recomenda uma análise ergonômica do trabalho. Por quê? Porque somente o ergonomista vai ter a especialização, a autonomia para falar com clareza o que precisa ser feito ali. Perfeito. Pessoal, então vamos continuar aqui. Então, quais foram os primeiros aqui, ó? Trabalho realizado sem pausas definidas, né? Ele no guia tá como baixo controle de trabalho e falta de comunicação. Então, quando a gente fala aqui, ó, necessidade de manter ritmos intensos de trabalho, no guia ele vai estar como excesso de demandas de trabalho, que é sobrecarga, tá? Excesso de demandas emocionais ou afetivas no trabalho, sendo referenciada como eventos violentos, que a Roberta deu como exemplo, né? Então, aqui são alguns dos exemplos do que a gente traz da nossa referência, do nosso documento que já existia com outra nomenclatura, com a equalização e a equiparação com o que tem descrito no manual no guia. Tá? Então, ou seja, a gente já fazia esse estudo, porém a nomenclatura que a gente usa é um pouco diferente. Só que nós fizemos essa aqui, ó. Nós fizemos essa adaptação, que é, ó, esse item aqui está relacionado aos fatores de risco psicossociais, tá? Então, esses aqui tem bastante fator que a gente está levando em consideração e os que a gente já utiliza normalmente para avaliar a ergonomia, tá? Então, tá aí, eventos traumáticos, né, entre outros. Então, aqui, de novo, deixando claro para vocês quais foram as principais mudanças nossas. Nós pegamos aqui, entendemos o que dessa lista do guia ou aqui do manual, né, que é, na verdade, uma equalização da lista para cá, certo? A gente entende quais são esses fatores, esses critérios para poder fazer a identificação do que está relacionado ao psicossocial. E a gente deixa claro no nosso documento aqui agora, né, que esse item é o item de fator psicossocial. E é importante apresentar isso para nossos clientes, né, justamente porque caso tenha auditoria, agora começa, a gente sabe que o Ministério do Trabalho aí contratou mais 900 auditores, né? Este ano iniciaram mais 900 auditores, então vai haver essa auditoria. Então é importante que vocês saibam essa relação justamente numa auditoria e mostrar como que nós estamos avaliando e nós também nos colocamos à disposição para maior esclarecimento. Perfeito, pessoal, a gente não vai aprofundar aqui nas questões conceituais que a gente leva, tá? A gente só está querendo deixar claro para vocês como avaliar, está tratando essa avaliação de fatores psicossociais dentro da NR17. Então, aqui tem vários critérios, tá? Vários critérios, e na entrega técnica, quando a gente faz a abordagem lá
no GHE, quando a gente vai fazer a avaliação em campo, a gente comunica isso à empresa, tá? Ó, pessoal, aqui foi identificado isso assim, assado, a ação é essa, ou a gente tem plano de ação ou não, a gente tem uma amostragem que a gente faz com todo o GHE para a gente poder identificar ou não esse fator de risco psicossocial. E o que é legal também falar, Rei, que as empresas que já possuem a análise ergonômica do trabalho, Perfeito. se elas olharem lá os tópicos da análise do ergonomista, já tem os fatores de risco psicossocial. Como que nós vamos tratar isso? Se houver recomendação, o risco vai para o inventário e a recomendação do ergonomista vai para o plano de ação para que a empresa possa fazer o acompanhamento. Perfeito. Então aqui, pessoal, depois de novo, a gente vai explorar isso aqui mais. Só para você ver o que é avaliar, coloca, ó, trabalho realizado sem pausas pré-definidas, necessidade de manter ritmos intensos de trabalho, trabalho com necessidade de variação de turnos, entre turnos, tá? Não quer dizer que ele trabalha no turno da noite, isso é um problema. Não. Se ele hoje trabalha no turno da noite, depois de amanhã na tarde, depois volta para de manhã, isso pode trazer um desencadeamento aí. Em curto período, no curto período, claro. Nas questões psicológicas até fisiológicas dessa pessoa. Então, essa variação entre turnos com uma frequência alta, digamos assim, num curto espaço de tempo, ele pode ser um fator que pode desencadear um item psicossocial, que é diferente do cara que trabalha só no período noturno, por exemplo. O pessoal até trouxe pra gente, quem trabalha no período noturno já tem avaliação psicossocial. Não necessariamente, pessoal. Normalmente as pessoas se ambientam a trabalhar e o corpo se adapta, né? De acordo com a frequência X. O que não pode é ter essa variação, igual a gente está colocando aqui, né? A minha adaptação para um turno é diferente da sua. A gente conhece pessoas que gostam de trabalhar somente à noite. Então, assim, por isso que não é sobre pessoas, é sobre o trabalho. É sobre trabalho, justo. É sobre o GHI. É o grupo homogêneo. Monotonia e repetitividade, trabalho com utilização rigorosa de métodos de produção, né? Ou seja, sem metas intangíveis, inalcançáveis, não faz sentido, a gente avalia isso também. Quem trabalha por produção mesmo, é um trabalho por produção que está dentro daquela realidade, que já foi provado que dá para entregar, você tem mecanismos e ferramentas, é trabalho normal, né, operacional, certo? Trabalho remunerado por produção, desequilíbrio entre tempo de trabalho e tempo de repouso, né, que a gente já exemplificou. CLT, né, a pessoa termina, ela pode fazer uma hora extra de até 2 horas diárias, acima da demanda, e não pode ter o cara vai lá, almoça e tem 10 minutos para almoçar, isso é CLT, não tem como, você tem que ter atendimento ao que estabelece a legislação, né? Exigência de alto nível de concentração, atenção e memória. Um exemplo desse daí é o operador de empilhadeira. Ele não tem obrigatoriedade, por norma, fazer uma avaliação psicossocial. Alguns médicos do trabalho recomendam, sim, né? E aí, por que é recomendado? Pelo mesmo motivo que quando a gente vai renovar nossa carta, a gente vai no Detran e faz o teste de atenção. Perfeito. Porque precisa ter uma atenção, é só um exemplo. Isso, né? Então vai depender do quê? Do tipo de trabalho desse operador de empilhadeira, ou de um motorista de veículo grande, de alto porte, por exemplo. Então, tudo isso vai ser o quê? Através da avaliação qualitativa. O profissional que for lá avaliar vai identificar, de acordo com o segmento, de acordo com as características desse trabalho, como que é. Por exemplo, eu sou operador de empilhadeira, mas pega a empilhadeira uma vez no ano para fazer uma movimentação. É uma vez no ano, é um ambiente controlado, não tem pessoas ao redor. Faz sentido ter essa avaliação? Depende, né? Vai depender da característica, mas vai ter situações que não vai ser necessário e vai ter situações que sim vai ser necessário. Então a gente não pode achar que tem avaliação psicossocial para quem opera empilhadeira. Vai depender da avaliação qualitativa, tá? Bom, excesso de demandas emocionais e afetivas, a Roberta já comentou, e a gente coloca nesse último aí que é importante. Atividades críticas. Trabalho em altura e espaço confinado. Isso já é lei. Automaticamente, se a pessoa faz trabalho em altura ou em espaço confinado, ele é obrigado a fazer a avaliação de riscos, fatores psicossociais, porque tem que constar no AIS. Se tem que constar no AIS, automaticamente a gente vai reconhecer aqui como item, tanto no item na avaliação de risco ergonômico, quanto aqui também na avaliação de risco de acidente. Que aqui a gente pode falar, trabalhar em altura e trabalhar em espaço confinado, né? E a gente faz esse reconhecimento. Legal, pessoal? Então, assim, vamos voltar de novo, vamos uma revisão geral que é importante. É justo pegar o que a guia e o manual estabelece como uma listagem exemplificativa e não exaustiva, gostei muito desse termo, tá?
onde ele fala quais são os itens que a gente deve levar em consideração. Vocês vão ver que tem itens que não estão aqui que nós já considerávamos e a gente manteve, tá? Então nós fizemos essa equiparação. Não vai estar escrito dessa forma, mas lá no nosso conceito do documento a gente fala, gente, quando eu pego isso, está relacionado a este item dentro do guia e dentro do manual. Beleza? Perfeito. Vamos continuar aqui, né, Roberto? Acho que aqui já foi. De acidente, que a gente já conhece. Perfeito. Vamos aqui agora nas outras mudanças que é importante a gente falar. Aí Aqui. um ponto importante a gente comentar. A norma, tanto a NR1 como a NR17, ela diz que todos os nossos trabalhadores devem ser ouvidos. E aí, meu Deus, e agora? Eu tenho pessoas home office. Como que a gente vai fazer um levantamento? Eu não posso na casa, eu tenho 10 funcionários, 10 home office. Eu vou fazer visita em cada casa? Não pode, nem pode. Então, como que nós tratamos isso? Todo trabalho home office, trabalho remoto, vai ser enviado um link com um questionário para fazer uma análise Preliminar. para fazer análise preliminar ergonômica, para que a gente possa identificar o que é solicitado. Caso a empresa não possui, vai precisar fazer avaliação. Eu vou fazer a avaliação e aí a gente vai colocar o resultado aqui. Se vai ser necessário uma análise econômica. Pensa com a gente, pessoal. Ó, quem trabalha remoto vai ter algumas características que podem, né, ser levadas em considerações, porque primeiro nós vamos falar sobre estrutura. Tem uma lei falando sobre trabalho remoto. Qual que é a estrutura mínima que precisa ter? Então, é de responsabilidade da empresa não fornecer, né, garantir que, né, se é da pessoa ou não, isso vai depender da política da empresa, enfim. Qual que a Varinha faz? Ela tem um formulário, tá? É um formzinho que a gente envia para esses colaboradores, eles vão respondendo, tá? É anônimo, tá? Ele vem respondendo e a gente vai lá e tem imagens de como é a questão estrutural daquela estrutura onde a pessoa trabalha lá hoje. Pô, se eu for lá e identifiquei que não estão de acordo com a condição básica, automaticamente vai para o plano para fazer essa adequação. Tem alguma relação psicossocial? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então nós vamos identificar através desse relatório. Então o que a Roberta está querendo dizer? A gente não vai lá na casa da pessoa fazer essa avaliação. A gente manda para ela o Forms, né, que é um modelinho que a gente criou, conduzido pela Roberta, inclusive, que vai mandar lá para ela, ela vai responder de acordo com esse resultado que a gente vai tomando as nossas ações aqui, ok? E você falou uma coisa que é importante, ó. Quando a gente faz a avaliação, pessoal, a gente faz uma amostragem, tá? Esse é o conceito do grupo homogêneo de exposição. A gente vai separando os grupos, pega a informação desse grupo, a gente avalia 100% das pessoas. Avaliar, sim. A gente ouve 100% das pessoas? Não necessariamente, tá? Porque a gente faz as avaliações de acordo com os nossos critérios, através de amostragens, tá? Então, e ok, não tem problema quanto a isso. Então, a gente faz a amostragem desse GHE, leva em consideração todo esse levantamento de dados para a gente poder fazer a nossa avaliação e a nossa qualificação e quantificação dentro do documento, tá? E uma coisa que é importante ressaltar é que o questionário é anônimo. Nós não temos acesso a saber quem preencheu o questionário, tá? Que isso também é requerido pela... Perfeito. Importante. Como que nós vamos saber quem é a pessoa, que a empresa tem que adaptar o trabalho remoto ou não? A gente vai falar, pessoal, vocês precisam fazer uma pesquisa aí com quem trabalha remoto, entender se tá ou não tá aí. Cabe à empresa fazer isso. Vocês estão vendo que tudo nós estamos falando, cabe à empresa. Ainda a gente vai chegar daqui a pouquinho quando a gente fala no plano de gestão, tá bom? Isso está no item da norma, né, que a gente falou agora sobre ouvir as pessoas, né? Então, para constituir o inventário de risco, plano de ação, né? Então, a gente realiza a visita em loco, caso tenha trabalho remoto, tem que ser informado para que a gente possa enviar, né, o link para as pessoas responderem. Tem que ser ouvido diversos trabalhadores de diversos níveis hierárquicos, ou seja, não é só de um local, nós vamos ouvir uma liderança, nós vamos ouvir um gerente, então todos os níveis devem ser atendidos e numa abordagem participativa, né? Então ele atende a NR1, isso é muito importante. E entrando naquilo que a gente acabou de comentar, a gente não vai ouvir 100%. Imagina uma empresa aí que tem 1.500 funcionários, aí eu vou mandar uma pesquisa, ter uma avaliação? Não, porque nossa avaliação ela não é pontual. A gente não avalia pessoa por pessoa, a gente avalia grupos homogêneos que são expostos ao mesmo fator de risco. Químico, físico, biológico, ergonômico, inclusive psicossocial e de acidentes, tá? E o que é importante, pessoal? É a gente fazer essa equalização, a gente captura dados, informações
e faz um comparativo, digamos assim, né, com principalmente com a liderança das empresas para falar, pessoal, realmente faz sentido isso aqui? A gente faz essa equilíbrio, né, essa equiparação, para a gente poder tratar e fazer um plano de ação, né, ou definir a medida de forma assertiva, tá? Então, e é claro que nos eventos que você participou, né, Roberta, acho que o auditor deixou isso muito claro, né? Você não precisa ouvir 100% da empresa, você tem que ouvir o grupo homogêneo, né? Tem que fazer uma amostragem Que garanta principal a aí que garanta essa informação. informação. E o que é Perfeito. importante, né? Isso é um item que ele falou que vai ser auditado. Como que vai comprovar isso? É simples, pelo que ele conversar e que vai estar no documento, Bateu. ele vai bater, Perfeito. tá? Vai ser uma questão ouvir em campo. Legal. Aqui já é normal do nosso documento, aqui é um modelo, tá, gente? Então a gente está trazendo aqui as principais mudanças. Vamos lá, Roberta, isso aí que é importante. Essa eu acho que é a mudança mais importante do nosso documento, Vou aumentar aqui. né? Tá dando para pegar aí, né, tá? Né, nós passamos aqui, né, 2 clientes nossos tiveram a visita, né, do Ministério do Trabalho e nos foi questionado o plano de ação. Então, como que o nosso documento era entregue? Era entregue esse cronograma de ações, uma imagem do que a empresa teria que fazer e, como diz a NR1, é uma responsabilidade, o plano de ação, o inventário de risco, da organização, né? Então, nós damos todo, conforme o contrato, tudo, o apoio conforme é contratado. Quando chegava no plano de ação, nós colocávamos a imagem com o que precisava definir. Hoje, o que muda? O plano de ação, como diz a norma, é responsabilidade da empresa. Então, eu tenho que entregar esse plano para que vocês definam na empresa. Eu não posso definir uma ação que, por exemplo, possa envolver um RH, Que não tá no nosso, não tá na nossa alçada. Eu para falo. vocês assim, ó, é o RH. Não, vocês têm que dar nome. O que o fiscal vai auditar? O que o Ministério do Trabalho já olha quando a gente fala de plano de ação? Os riscos levantados, eles têm medida de controle? Está previsto no plano de ação? Quem é o responsável por esse plano de ação? Quem é o responsável por essa ação do plano? Então, é uma questão do financeiro. Precisa fazer a manutenção de uma empilhadeira. Tem que passar pelo financeiro, ele precisa cotar qual é a melhor empresa. Isso tem que estar no plano de ação. Perfeito. O plano de ação, pessoal, ele é o PGR, né? Falando assim, ele é um documento vivo, tá? Ele é um documento vivo. A gente faz a avaliação do inventário. Se a gente entender que essas medidas estão sendo satisfatórias, ótimo, vamos manter as medidas, tá? Agora, se a gente entender que, é necessário implantar algumas medidas adicionais, essas medidas adicionais, elas são previstas dentro de um plano, né? Esse plano, eu vou até trazer um exemplo aqui para nós, ele vem aqui falando, o que tem que ser feito, isso aqui. Então, a gente vai descrever quais são as ações e aqui são os responsáveis. Esse responsável, nós como empresa, mesmo que somos uma prestadora de serviço, né, para os nossos clientes, eu não posso definir quem da empresa vai fazer. Isso não é papel nosso, a gente nem tem esse poder, digamos assim. Então, a empresa, o monitoramento das ações, a delegação das responsabilidades de execução dessas ações, cabe à empresa. Tá? Então, a nossa principal mudança aqui é entregar esse plano de ação dentro do nosso PGR, tá? Um modelinho, mas a gente também manda uma planilha em Excel para que a empresa defina quem são os responsáveis, defina as prazos factíveis e faça um monitoramento. Então, isso vai ser auditado. Tá? Quando a gente fala do plano de ação, isso vai ser auditado no ambiente de trabalho. Eu acho sempre bacana exemplificar, né, Rei? Um exemplo disso foi lá na empresa. Fizemos a análise preliminar e identificamos ruído. Aí, na análise preliminar, entregamos o documento indicando a empresa. O pontual deu acima de 80, vai precisar fazer uma dosimetria. A gente vai colocar aqui. Realizar análise de dosimetria de ruído. Isso. A empresa vai definir o prazo. Quando ela vai fazer? Qual é a urgência de fazer? Por quê? Porque é importante, Rei, também falar que a prioridade dessas ações serão auditadas. Perfeito. Eu vou dar um exemplo do ruído. Precisa fazer o treinamento de muitos colaboradores. Mesmo que a empresa contratada vai fazer, legal, mas a gente tem que ter isso em comum, acordo com a empresa, né? Com a empresa que nos contratou, por exemplo. Então, a gente vai lá, coloca a responsabilidade e o prazo, a data prevista de entrega, esse é o nosso modelo, tá, pessoal? Que a gente vai fornecer para vocês. A data prevista de entrega vai ser definida em conjunto com a empresa, tá? A priorização é importantíssima. Por quê? Porque às vezes vocês vão ter, sei lá, 10, 15 ações, mas dessas ações, qual que eu vou atacar primeiro? Então ela vai estar em relação ao que impacto que isso pode trazer na empresa.
né? Exato, né? E aí vem um casamento que é importante. Por que que a gente está passando isso para a empresa? Eu identifico um risco, e esse risco ele pode ter uma gravidade para a saúde do trabalhador muito grande. Então, ele teria que ter uma prioridade. Porém, o custo da medida de controle, vamos pegar uma máquina, a adequação de uma máquina é alto. Quando que é a empresa? Então, a empresa vai definir as etapas, porque a gente não tem o financeiro da empresa. Então, por isso que é importante essas ações. Olha o exemplo que eu dei aqui, ó. Quando eu venho aqui e escrevo alta, automaticamente ele vai ficar vermelhinho. Se eu coloco a prioridade é média, ele vai ficar amarelinho. Se eu coloco a prioridade é baixa, ele vai ficar verdinho. Por que isso, pessoal? É justamente para essa questão visual. Uma vez que eu olhei para o meu plano, eu vejo uma coisa vermelha, a gente remete ao sinal de trânsito. Vermelho, opa, pare, dá prioridade para isso. Se é amarelo, ó, tem que ter atenção, tem que garantir isso. Se é baixa, você fala, pô, beleza, no nível de prioridade eu vou deixar ela mais para frente. Então tem que casar esse nível de priorização com o que tem da expectativa da empresa. Então, de novo, pessoal, o monitoramento aqui, ó, desse plano de ação é de responsabilidade da empresa. A gente vai fornecer, né? A gente vai deixar claro, lógico, a gente faz um alinhamento disso antes com a empresa, deixa claro, a gente põe lá esse plano de ação no nosso documento, mas a gente fornece também esse plano de ação para que a empresa monitore e garanta que as ações sejam executadas. Aí, caso tenha uma fiscalização, não seja como ter, é só mostrar que, olha, não, nós fazemos o gerenciamento dos riscos através da planilha. Um outro ponto que é importante, a maioria dos nossos clientes contratam visitas, seja mensais, semestrais, bianual ou anual. Esse formulário pode ser visto junto ao técnico. Eu estou com dúvida, o técnico tem visita, olha, eu estou com dúvida aqui, repassa o ponto, veja, vai ajudar até, né, nesse caminho que a gente tem junto com a empresa, né, que a empresa nos contrata. Legal, pessoal. Então, ó, o monitoramento das ações constante nesse plano é de responsabilidade da organização, devendo ser utilizado para que a empresa possa determinar os responsáveis e priorizar as ações resultantes da análise de risco. Legal? E é isso, por fim, a gente encerra o documento, né, levando em consideração toda a referência que a gente levou, né, para poder elaborar esse documento. Mas o nosso objetivo aqui foi deixar de uma forma mais clara como está sendo tratado o psicossocial, na avaliação de fatores de risco psicossociais pela avaliante. De novo, a gente ressalta, já era um item que era observado, porém não utilizava uma nomenclatura que a norma hoje, digamos, tem-se como referência, tá? Então a gente hoje deixou mais claro, a gente deixou lá em parênteses, principalmente dentro do item da ergonomia, e também fizemos algumas mudanças aí estruturais no nosso documento para poder ficar mais claro e poder garantir que tudo que o fiscal, né, que você participou dos eventos, ele foi nos direcionando, a gente foi fazendo a adaptação do documento para poder fazer essa entrega de forma mais assertiva. Ok? Roberta, mais alguma consideração? Só isso, né? A gente vai ficar à disposição também para dúvidas, mas é importante que todos assistam o vídeo e se tiver dúvida, eu fico à disposição. Perfeito, pessoal. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né, todos os itens que a gente está trazendo para cá para vocês. A Roberta já deixou claro aí que a gente está à disposição. Dúvidas vão surgir, que é normal, é natural de toda mudança que ocorre, né? A gente vai criar um form, vai disponibilizar esse form para vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que não tenha ficado claro aí. Ou a gente vai entendendo. Se as perguntas dos nossos clientes foram iguais, a gente faz um vídeo explicativo e devolve para vocês. Ou a gente compartilha pontualmente, se for uma dúvida que a gente entender que está claro para todo mundo e a gente devolve para eles aí. Ok? Roberta, obrigado aí pela disposição. Obrigado pela condução do tema. Parabéns, tá muito bem feito, tá? A gente entende que a gente está coberto aí pelo que a norma estabelece. E a Roberta vai estar à disposição para vocês. Vou colocar a Roberta na Roberta aqui. Depois fica só para mim, não. Aí a Roberta fica à disposição para vocês aí, para discutir. Obrigado, viu? Imagina, Rei. Obrigadão. Obrigado. Obrigada, até.